Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Aguardar o Instagram avisar, começar a entregar para a gente começar a live. Hoje vamos falar de metaverso, suas utilidades, futuro e como a gente consegue ganhar dinheiro, como a gente consegue investir nesse setor. E para falar sobre isso a gente vai chamar o Tim, que é um dos maiores especialistas, se assim pode dizer, de metaverso do Brasil. Aguardar um pouquinho a galera entrar. Começar a avisar. Opa, Fala, Lucas. Bom, cara? fala assim, tudo bem? Boa noite. Tá me escutando Boa bem? noite. Tô, tá de boa. Show. E aí? Como é que você tá? Bem? Família, todo mundo bem? Sim, sim, cara, tudo certo. Só nas correrias. Show. Normal. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer sua presença e você ter aceitado o convite. É muito gratificante poder conversar com você e a gente poder debater, conversar um pouco sobre esse tema, futuro, metaverso, NFT, Web 3.0, sobre esses assuntos todos que provavelmente a gente deve escutar bastante no futuro, né? Mas primeiro se apresenta, é a nossa primeira live, espero que seja a primeira de muitos aqui, conteúdos que a gente vai fazer, pode fazer. Mas pode se apresentar, falar um pouco mais da sua trajetória. Beleza, beleza. Então, eu sou designer, na verdade, eu trabalho com experiência do usuário. Trabalhei muito tempo com aplicativo para celular, para smartphone, desde o iPhone 3G, 3G, 4, então tem um bom tempo. E agora eu estou usando praticamente as mesmas maneiras que a gente usava de simplificar a interface para as pessoas para tentar simplificar esse universo novo, né? Blockchain, criptomoedas, metaverso agora, NFTs, DeFi e tudo mais, para tentar trazer isso para as pessoas de uma maneira mais simples, né? Eu comecei a fazer o canal ano passado e aí tem dado certo, assim, eu tenho recebido um feedback legal. E aí esse ano eu tô entrando full time nisso daí. Também tô trabalhando com o pessoal do Bankless Brasil, onde a gente traz conteúdos de alta qualidade relacionados principalmente à parte de finanças descentralizadas, mostrando para as pessoas aí outras maneiras de você investir, de você ter uma vida financeira que não dependa aí de bancos. Tanto que eu não chamo Bankless. Show. Eu acho que é isso. É, Resumão. meu banco. Show, muito bom. A primeira pergunta, já entrando nesse tema, como é que você juntou a questão de design com essa utilidade de metaverso, NFT, essas coisas assim? Ah, interessante, boa pergunta. Na verdade, eu entrei nesse universo por causa do trabalho. Falei e eles estavam interessados em blockchain. Na época já tinha ouvido falar, mas não entendia direito. E aí eu meio que me vi obrigado a entrar nesse universo. Atualmente, eu uso praticamente tudo que eu faço relacionado a design para produção de vídeo, para explicações gráficas e visuais das coisas. E até recente eu fiz uma coleção de NFTs, cara. E aí é mais ou menos Eu, seguindo. eu vi que você postou lá, né, que você está criando para o pessoal aumentar, né, também, É. começar a ter. E aí usei as É habilidades interessante. de design para fazer as coisas. Então, muitas coisas se encontram assim. O universo de cripto ele é muito amplo, muito mais amplo do que as pessoas imaginam, né? As pessoas talvez ficam muito focadas na parte de. Peraí, deixa eu arrumar. Ficam muito mais focadas na parte de investimento, né? De trade, sei lá, de investimento mesmo. E tem todo um Uhum. universo que dá para você trabalhar, que dá para você interagir com essa tecnologia blockchain. Tanto que é um dos motivos de eu ter feito esse canal é justamente para isso, para tentar mostrar para as pessoas que tem um mundo acontecendo aí, além desse, obviamente, desse universo de investimentos que é importante, que é relevante, de finanças,
mas tem muitas outras coisas acontecendo. Então, não importa a sua profissão, se você é advogado, nutricionista, qualquer coisa, arquiteto, esse universo descentralizado ele tem muitas oportunidades para quem quer explorar. Acho que é isso. Eu não Entendi. sei se eu respondi a pergunta, Lucas. Não, respondeu, foi muito boa. Eu queria até, entrando dentro desse ecossistema todo, como o tema hoje da live é falar sobre metaverso, e que você falou bastante sobre metaverso durante a semana, o pessoal Aham. pegou bastante, utilizou bastante você para falar disso, também estou utilizando. Não, Mas tamo aí, aí para isso. onde é que entra o metaverso nisso tudo? O que é? Quais são as suas utilidades realmente? Porque eu vejo uma galera bem confusa ainda do que é o metaverso, que o pessoal acha que o metaverso é o Facebook. É o que o Facebook está criando ali, que eles foram bem malandros na questão de marketing, né? Até mudarem o nome para metas, tudo assim. Aí o pessoal acha que o Facebook está criando o metaverso e tal, mas só que é um termo, vamos dizer assim, antigo até. O pessoal já tem essas ideias assim, bem, vamos dizer, sei lá, científica distante. Quando eu vi um episódio do Rick e Morty, que já tem um tempo também, onde eles botam aquele óculos de realidade virtual, a pessoa vive outra vida, ou Moria. Pra quem vê Rick e Morty sabe o que eu tô falando do episódio. Aí eles dizem que aquilo ali é um metaverso, praticamente. É. Não é? Poderia ser? Não sei. Eu gostaria de saber Poderia. também a sua. Eu tenho opiniões muito diferentes assim do geral do que as pessoas estão falando que é metaverso. Eu até falo, eu estou editando um vídeo e eu estou falando disso que eu vou comentar contigo agora. Mas a gente ouve muitas pessoas associando o metaverso com experiências imersivas. E aí isso é em geral, né? Então, tanto o VR quanto a realidade aumentada e outros tipos de tecnologia onde você é mais levado para dentro daquilo. Quando a gente lê sobre o metaverso, tem uns dois livros que os caras abordam isso. Tem o cara que cunhou esse termo, e é um livro que nem você falou, ele não é novo, então já é um tema abordado até um tempo atrás. Se a gente assumir que metaversos são tecnologias imersivas, ou onde você tem experiências, interações com outras pessoas, a gente já tem metaverso há muito tempo. O que eu acho que é de fato metaverso? É quando a gente associa essas tecnologias com blockchain. E por que eu falo isso? Todos os livros que abordam esse assunto, até tem outras pessoas que chamam de cyberspace e coisas do tipo, um dos focos centrais é a propriedade. Então, a quem pertence esse metaverso, a quem pertence esse ambiente. Inclusive, o próprio filme, O Jogador Número Um, o É, filme gira em torno disso, de tipo, quem é o dono da parada? É um cara, e aí quem conseguiu o prêmio lá vai conseguir controlar. Então, tudo gira em torno de controle e propriedade. Por isso que eu não consigo desassociar metaverso de blockchain. O que o Mark Zuckerberg está fazendo, eu diria que é só uma experiência imersiva. Enquanto aquilo não for feito em uma blockchain, para mim não tem nada de meta, né? Que vem da ideia de meta, de ser além de transcender. Essa é a origem da palavra. Então, não tem nada de novo, porque, que nem a gente já falou, já é um conceito antigo, já é algo que vem sendo abordado há muito tempo atrás e com tecnologias diferentes. O que traz algo de novo em tudo isso? O que traz algo de meta, né? Que transcende o que a gente já tem? É justamente esse negócio de nós construirmos uma plataforma que não pertence a alguém, que não pertence a uma instituição centralizada, mas é de fato das pessoas. Isso para mim parece algo diferente, isso para mim parece algo metaverso, né? Enquanto for só um uhum. óculos de VR, eu tenho óculos VR, eu uso, eu gosto pra caramba, mas a metaverso eu acredito que não se resume a isso, vai muito além desse conceito de imersividade, não sei se existe essa palavra. Eu entrando no óculos, eu nunca usei, mas vi que o Facebook vendeu bastante no Natal. Foi uma receita bem lucrativa para eles. Nunca tinham vendido tanto óculos de realidade virtual, até daquela da marca óculos, no mês de dezembro. É realmente uma experiência imersiva. O pessoal diz que, nossa, eu me senti em outro local. Até entrando nessa questão, você acha que o metaverso realmente, olhando para o futuro, ele vai. A gente vai ver ele mais no nosso dia a dia, vai ser mais acessível, ele vai estar mais na nossa realidade ou é algo tipo assim que, não tem como, ou só esperando o mesmo tempo para ver? O que você Tá, acha? duas perguntas. A primeira é com relação ao óculos, né? Se é Do imersivo óculos, mesmo. se o óculos é mesmo bom mesmo. É legal. Eu vou dizer assim, é uma tecnologia muito nova, então tem muita coisa para melhorar. Inclusive tem bug, algumas coisas dá problema. A resolução e qualidade
gráfico, assim, é muito longe quando a gente compara, por exemplo, com o PlayStation 5 da vida. Então, você tem lá, sei lá, não sei se o pessoal joga isso, mas assim, é insano, parece que você tá vendo um filme o negócio. Então, tem o Red Dead Redemption, que é um jogo que tem para PlayStation 5, e o nível de qualidade é insano. Quando você põe o óculos, é muito menor, mas muito menor a qualidade. Mas isso não tira a ideia de que você está tendo uma experiência muito diferente de quando você está vendo só a tela ali na parede, né? Uma coisa que é muito legal, eu até comentei isso numa outra live que eu fiz, que é o seguinte, eles trabalharam muito bem a questão de áudio. É impressionante o quanto você tem a sua sensação espacial só ouvindo. Eu já fiz algumas reuniões e o legal é assim, por exemplo, aqui a gente não consegue falar ao mesmo tempo, né? Então, os áudios, eles se conflitam. Mas se a gente estivesse num ambiente virtual, daria para a gente ter 4, 5, 6 pessoas e ter conversas paralelas, sem atrapalhar um ao outro, porque ele tem essa dinâmica de você saber aonde está a pessoa naquele ambiente. Então, a localização espacial por meio do som é impressionante, assim, tanto em jogos quanto em interações. Mas a gente está no início, então, como qualquer tecnologia que está no início, eu diria ainda um tanto robusta. Acho que alguém comentou aí que é gigantesco. É exatamente isso. É, Eu tô falando isso no vídeo que eu editei. Cadê meu negócio? Espera, tá aqui em algum lugar. Eu não sei onde eu larguei. Tá aqui. Pera aí. dá tontura esse óculos? Sim, para algumas pessoas dá. Dá. Porque eu tenho óculos para PlayStation, aquele VR, que é bem antigo também, e já é o óculos VR, já tá falando de realidade virtual. É. E algumas pessoas ficam bem tontas, confusas, dá até ânsia de vômito. Eu acho que é uma coisa que a gente não está acostumado. Mas eu também não vejo a gente no dia a dia usando óculos daquele tamanho. A tecnologia tem que evoluir bastante. É muito pesado, é desconfortável. Eu tô falando isso no vídeo que eu tô editando. É um trambolho, cara. Pra você usar isso aqui, tem um limite de tempo que você aguenta até, eu diria, ficar confortável. Você acostuma tanto com a parte de náusea, né, e de peso dele, mas ainda assim está muito longe de ser uma tecnologia que a gente vai usar no dia a dia dessa maneira. Mas tem algumas outras empresas que estão trabalhando em versões mais leves. Então, qual que é? A Lenovo está trabalhando em um óculos que ele parece muito um Ray-Ban de grau. É bem legal, mas ainda é grande. Você tem que ligar no USB, tem um cabo grande e tudo mais. Mas assim, a gente está começando a caminhar para ter tecnologias que vão ser menos invasivas. A Samsung tem uma patente de uma lente de contato que a ideia é sensacional. Se esse negócio der certo, vai ser uma coisa bem interessante. Mas eu acredito que É coisa. É Black Mirror, né? Muito Black Mirror. Black Você Mirror, bota ali, você vê. exatamente isso que eu estou falando. Mas eu acredito que a gente está muito no início. Para o futuro a gente vai ver muita coisa acontecendo, onde eu acredito que muitas coisas do que a gente está chamando de metaverso atualmente vão fazer parte do nosso dia a dia. Então, esse negócio de você ter realidade aumentada, algo que só você vê ali com sua lente, com seu óculos, eu acredito que em breve, esse não está longe, mas em breve a gente vai ter esse tipo de coisa acontecendo normalmente. Tipo, você vai estar num show lá, você vai poder gravar parado, você não vai precisar pegar seu celular. Tem até um cara que se chama Shan Puri, e ele que fez um artigo falando sobre o que é de fato metaverso. E para ele, metaverso não é uma tecnologia, metaverso é um tempo, uma virada no tempo onde as pessoas vão valorizar mais a parte digital que a parte física, né? E aí, para isso, ele fala que é fundamental a gente ter tecnologias que vão permitir isso. Uma das coisas que ele fala é justamente esse óculos de realidade aumentada. Entendi. Não, mas olhando a questão social, nós, olhando para nós mesmos, seres humanos, que nós somos seres sociais, que precisamos de interações diretas ali, ter o contato com o ser humano. Você acha que essa questão de usar o óculos, a realidade virtual, não vai tirar um pouco disso, da nossa essência de ser humano, as nossas emoções? Porque eu vejo as pessoas, como no jogador número 1, as pessoas estão numa casinha ali, num cubículo, mas aí entram, vão num negócio absurdo que eles preferem ter. Eu já vi gente, isso é verdade, tá? Um podcast, o cara falando que ele prefere morar numa casinha na vida real, né? E ter uma vida muito melhor no online. Ele prefere ter uma vida precária no offline e ter uma vida ótima no online. Falei, cara, que absurdo. Falei, que isso? Eu não consigo ver, assim, perder essa essência do ser humano, essa questão.
social que nós temos. De... Bons pontos. Eu acho que vou tentar dividir em duas ideias. A primeira, eu estou 100% de acordo contigo. E até o que você falou, você pode ver que isso não é algo, por exemplo, alguém que valoriza mais a parte online do que a parte física, né? A parte real, vamos chamar assim. Já é algo comum, independente de metaverso. Já é algo que as pessoas fazem. Muita gente prefere parecer legal, parecer tudo bem, parecer só horário nobre em redes sociais do que... E quando você vê a vida real da pessoa, está muito longe de ser aquilo. A gente vê casos de celebridades onde acontece justamente isso. Então, as pessoas se expõem de uma maneira, mas no fundo, na verdade, a realidade é totalmente diferente. E isso é algo que a gente tem, que o ser humano tem aparentemente, independente dessa tecnologia. Por outro lado, essa discussão a gente sempre teve com qualquer nova tecnologia. Se a gente procurar artigos de jornais de rádio, o pessoal vai falar, olha lá, agora os jovens vão ficar no rádio o dia inteiro, não vão interagir, não vão mais sair para brincar, falando de rádio. E todas as tecnologias, TV teve a mesma coisa. Se você olhar algumas revistas antigas da década de 80, quando a gente começou a fazer, ter filmagens, né? Então, ter câmera, aquelas câmeras grandes, e aparece uma capa da revista e os caras falam assim, olha lá, os jovens que só querem saber deles mesmos, que eles ficam só se filmando, entendeu? E a gente sempre tem essa discussão com novas tecnologias. O que acontece? Geralmente, as tecnologias elas encontram um balanço, porque, que nem você falou, é uma necessidade do ser humano interagir. A gente não vai deixar isso de lado, mesmo tendo metaverso. O que eu acho que vai acontecer alguns balanços. Então, por exemplo, com o celular, a gente teve muita discussão. As pessoas têm essa discussão. Eu tenho um filho agora, então a gente tem essa discussão de quando que vai apresentar telas para criança, em que momento que isso é saudável e que não é, quais são os limites. A gente ainda não sabe, mas a gente busca encontrar um balanço entre a tecnologia e essas interações reais. Eu vejo o metaverso indo mais ou menos para o mesmo caminho. Vai ser uma maneira de interagir diferente, mas eu não acredito que o ser humano vai se entregar. Mas isso é uma crença muito pessoal. Assim, eu não acredito que o ser humano vai se entregar completamente e viver no metaverso, apesar que atualmente nós temos pessoas que gastam muito mais tempo, preferem estar muito mais tempo no computador, às vezes, do que estar presencialmente, fisicamente, numa vida real. Não sei se faz sentido. Falei muita Não, coisa, fez que eu acredito que o mercado, assim, podemos dizer, né? A gente vai ficar segmentado. Vai ter uma galera que vai querer viver mais assim, a outra que vai querer viver o mundo real mesmo. Porque eu penso assim, torcida de futebol. Você tá lá, pode ir no estádio, você tem a oportunidade de ir, tá ali presente, torcer pro seu time do coração, cantar com todo mundo junto. Ou você pode colocar um óculos de realidade virtual e estar ali imerso também. Não é a mesma sensação. Você não vai ter aquela adrenalina, emoção, sentimento ali de estar como se fosse um presente, no presencial, usando óculos. Não vai ter. Então eu vejo muito isso. E entrando nessa questão também, eu lembro do Pokémon GO. Eu não sei se a gente pode botar o Pokémon GO como uma experiência imersiva de algum metaverso. Pode, né? Mas acabou que virou um hype, foi uma bolha e não morreu, né? Mas nem se compara com o que lançou. Eu acho que foi muito disso, foi uma experiência nova. A galera não estava acostumada com isso. Começou a botar o telefone assim e você viu um Pokémon ali, você podia capturar esse Pokémon. Era uma experiência muito diferente, né? Então, aí criou aquele hype, as pessoas, agora vai ser tudo assim, metaverso, realidade virtual, as coisas vão começar. Acabou que não vingou, não foi. Será que isso aí não pode ser uma bolha também? Pode. Eu gosto a gente pode estar vivendo uma bolha. Eu gosto do exemplo que você deu de Pokémon GO, porque ele aborda um pouquinho disso, né? Então ele apresentou para o pessoal uma maneira diferente de você interagir com o celular, e com realidade aumentada e outras coisas do tipo. Mas a gente pode cair no risco de tipo, achar que tipo, os caras acabaram, né? Mas ano passado eles bateram um recorde de arrecadação. Tipo, eles bateram 1 bilhão. É outro recorde. Então, assim, as coisas continuam acontecendo mesmo depois da hype. O que você está falando está completamente certo. Peraí, a Rosângela tá perguntando se meu filho já experimentou óculos. Meu filho tem nem 2 meses. Mas isso que você falou da hype... Não, mas que hoje as crianças já nascem mexendo no telefone. Você viu
Tem um vídeo de uma criança, mudando o assunto rapidinho, que ela pega uma revista, ela começa a clicar na revista pra poder ver a moça lá, ver, dar like, fazer alguma coisa assim. Falei, meu Deus. Mas isso que você está falando da hype é muito possível e eu diria bem verídico, né? A Gartner, também tem um vídeo que eu falo disso, ela tem um gráfico que ela mostra, ela chama o ciclo de hype para novas tecnologias. Basicamente, a ideia é a seguinte, para toda nova tecnologia que surge, a gente tem uma hype muito grande inicial, que ela tem um estopim. E aí isso vira uma hype, as pessoas começam a comprar isso, a gente tem um pouco de FOMO, né, o medo de perder a oportunidade, e para toda tecnologia tem isso. Eu posso dar outros exemplos aqui, mas a gente está vendo isso acontecer com o Pokémon GO, é um ótimo exemplo que você deu, porque a gente teve uma hype muito grande, saiu em jornal, todo tipo de notícia, os pais preocupados. Eu não sei se vocês lembram, na época foi uma muvuca muito grande. O que aconteceu? A hype reduziu, mas se a gente olhar agora, a tecnologia continua, o jogo continua, os caras estão batendo recorde de arrecadação, de vendas nos jogos. É, a hype continua mesmo depois, a hype não, a tecnologia continua mesmo depois da hype. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mesmo vai acontecer com NFTs, que já, né, segundo a Gartner, o NFT está no pico da hype, e o mesmo vai acontecer com o metaverso. Então a gente vai ter essa hype muito grande, a hype vai reduzir, mas ao decorrer do tempo, essa tecnologia ela vai se consolidar de uma maneira mais madura e mais consistente com o que ela pode fazer, com todo o potencial dela com relação à usabilidade, acessibilidade e tudo que ela pode trazer de benefício. Mas sim, no início a gente tem uma hype muito grande e pode ser que a gente esteja numa bolha e em breve a gente pode presenciar uma perda de interesse aí pode presenciar uma perda de interesse nessas tecnologias, mas isso não significa que elas morreram, que elas vão ficar para trás. Como qualquer outra tecnologia, eu imagino que elas vão se consolidar e de fato a gente vai arranjar utilidades que vão fazer diferença na vida das interações humanas e tudo mais. Eu acho que tudo que é novo atrai um hype por si só. Porque o novo, as pessoas, algumas ficam com medo, outras querem experimentar, porque acreditam que aquilo ali vai ser o futuro, algumas querem investir, botar dinheiro, querer aquele marketing todo, né? É. Mas, como você falou, a empresa continua funcionando, lucrando, é porque como não tá aquele hype todo, a gente acha que a empresa morreu, que a tese morreu, a ideia não existe mais, o jogo tá morto praticamente, ninguém usa mais, mas não, é porque não tá mais na boca do povo, se assim a gente pode dizer, né? Você falou até de uma empresa, tem um jogo, vou falar mais na frente, mais para frente, do Decentraland, né? Que eu não sei se ele vai se tornar o jogo do metaverso, o jogo descentralizado. O que você acha? Ele está em processo de descentralização, de transformar numa DAO, né? Uhum. É. Então, eu acho que tudo isso é tudo um grande experimento. Tem grandes empresas entrando tanto em Decentraland como The Sandbox, e o que a gente estava presenciando é um grande teste, né? Um grande experimento. Isso vale tanto para DeFi, na época que teve um boom em DeFi, está valendo também para NFTs. Muitas empresas estão entrando em NFTs e por tabela estão entrando em metaverso, porque quando alguém entra, por exemplo, quando alguém compra um terreno no Decentraland, você está comprando de fato um NFT. E o que eu quero dizer com isso? A gente ainda não sabe como que as coisas vão desandar aí no decorrer do tempo. Internet, quando começou, foi mais ou menos a mesma coisa. Então, no início, o pessoal falava, você precisa de uma URL, você precisa ter seu endereço, ter seu site. Um monte de empresa falou, cara, que site, para que serve isso, né? Parecia algo bizarro, insano. Eu peguei o início das redes sociais, inclusive trabalhei em uma empresa que começou a trabalhar com social media. E na época era algo totalmente incomum. Então, você falar para uma empresa que ela precisa, na época era a página no Facebook, que ela precisava ter uma página no Facebook, é coisa de criança isso. Quem que vai ter rede social? E aí entrou o Instagram. Quando a gente falava de Instagram para as pessoas, era quem vai fazer Instagram para a empresa? E hoje é algo comum. É quase insano a empresa não ter um Instagram, né? Por mais simples que seja ou pequena que seja a empresa, os caras vão ter um Instagram para estar divulgando produto, serviço e tudo mais. Eu imagino que o que a gente está presenciando com NFTs agora e Decentraland, Sandbox, tem a Engine também, que é um projeto meio em paralelo aí também, que oferece soluções parecidas. É um grande experimento. Eu imagino que algumas dessas coisas, eu não sei qual,
algumas dessas coisas, dessas empresas, dessas utilidades, no futuro elas vão ser algo comum e a gente vai olhar para trás e falar, nossa, lembra que o pessoal falava que isso era coisa de doido, que quem que ia entrar num negócio desse? E aí, em breve, aí, no futuro próximo, eu imagino que a gente vai ter algumas dessas coisas comuns, seja um terreno no lugar virtual onde eu coloco meu óculos ou a minha lente, sei lá o que, e a gente pode ter essas experiências imersivas usando blockchain. Acho que é Entrando isso. na questão do NFT, que você falou também, acho interessante que o pessoal acha que NFT é só imagem, né? Um JPEG ali que você botou no OpenSea, comprou por milhões de reais ou dólares e ficou rico e tem isso aí. Ah, eu posso pegar, baixar essa imagem e acabou. Só que o pessoal acho que não entende a real utilidade que NFT vai muito além de uma imagem, né? E a galera ainda não tem esse conhecimento, essa profundidade aí de entender. Poderia falar para a galera aqui também o que é o NFT, suas reais utilidades e as funções, porque ele vai muito além, né, disso tudo. É, NFT eu acho que a melhor maneira da gente simplificar NFT é um certificado. É um certificado que certifica que você possui alguma coisa, um certificado de propriedade. Então, a gente tem certificados atualmente de conclusão de curso, então que prova que você tem uma habilidade ou que você tem um tempo de experiência em alguma coisa específica. Você tem certificado de propriedade, que mostra que você é dono de um imóvel, de um automóvel ou coisa do tipo. O NFT, ele é nada mais, nada menos que isso. Ele é um token que prova que você é dono de alguma coisa. Esse é alguma coisa que é onde abre as possibilidades. Atualmente a gente tem muito token, muito NFT provando que você é dono de imagens. E isso é completamente normal, porque geralmente quando a gente fala de início de tecnologias, as pessoas, o meio artístico, eles são muito abertos a novas tecnologias, a novas possibilidades. Por isso que eu vejo um movimento muito grande na parte de arte, né? Na parte de imagem, na parte de venda de artes digitais, artes físicas. Então a gente tem o próprio Beeple aí, que é o cara que bateu recorde de venda aí. Eu acompanhava ele muito antes, eu fiquei indignado com isso. Como que eu não consegui o NFT dele? Mas eu acompanhava ele há muito tempo atrás, porque ele era muito conhecido no meio das artes gráficas, de 3D, porque ele fazia justamente uma arte todo dia. E aí esse pessoal, ele é um pessoal muito adepto a novas tecnologias. Então, quando surgiu o NFT, essa foi a galera que foi de cara nos NFTs. E aí, por isso que eu acho que a gente tem essa impressão pelo menos a maioria das pessoas tem essa impressão, que NFT se resumem a imagens. Agora começou a gente ter uma noção de música e vídeos, e a mídia também não ajuda muito, né? Tipo, porque é o que sai na mídia, né? É o que vira, é o que dá clique, é o que dá, tipo, Neymar comprou um Bored Ape, pá, tá saindo tudo que é jornal, no Twitter, na TV. E aí as pessoas ficam com essa imagem. Isso é bem perigoso porque isso pode atrapalhar a gente visualizar todo o potencial dessa tecnologia que nem você falou. Tem muita utilidade, tem muitas possibilidades de uso. Tem um cara recente que ele colocou, ele usou como que eu chamo? Um cadeado inteligente na casa dele. Então, uma casa inteligente. E ele entra na casa dele com NFT. Quem tem aquele Eu vi NFT isso tem aí, que acesso à casa. quem tem NFT tem acesso. Pegando também o NFT a música, eu não sei como é que o pessoal vai fazer isso, porque eu ainda não entendo muito bem. Mas estão querendo lançar, acho que até o Spotify, não lembro quem foi o artista que estava querendo fazer isso. Lançar a música como NFT, provando que a música é dele, né? Pra ninguém começar a roubar e ele pegar os royalties dessa música. Eu não sei como é que ele iria fazer isso. Mas essa é uma prova de que a tecnologia NFT vai muito além disso tudo. Até dar um exemplo disso. É, Antigamente eu acho que era mais fácil do pessoal visualizar, na parte digital agora está mais complicado, mas antigamente o pessoal comprava o disco, comprava o CD, comprava a fita, né? E essa era uma maneira de apoiar o artista, de você incentivar o artista, de financeiramente falando. Hoje é mais difícil da gente visualizar porque a gente tem Spotify. Então você dá um play e o cara ganha 0,000 centavo de alguma coisa, ele recebe lá que o streamer distribui entre os artistas. Qual que é o lance de tudo isso? É, Blockchain ele chega para tirar intermediários. Então, Spotify ele é o intermediário entre eu e o artista que eu ouço. Com um artista grande, ainda é difícil a gente remover esse intermediário. Mas se a gente está falando de bandas pequenas, músicos que estão começando, esses caras eles lançam as músicas deles em plataformas de blockchain e você comprar a música e você apoiar o artista, você pode fazer isso comprando o NFT dele, comprando o NFT do álbum, da música. Tem uma plataforma que chama Audios,
e eles têm já uns cases muito legais, assim, de artistas que estão começando, mas eles têm um grupo ali pequeno de fãs que consegue apoiar esse artista, financeiramente falando, contribuindo com a carreira do cara, por meio dessa interação em blockchain. Se ele fosse fazer isso pelo Spotify, ele tava ferrado. Ele ia tirar, tipo, sei lá, 0,0 centavos de alguma coisa, para quem sabe um dia talvez chegar a poder viver disso. Mas você não vê no futuro essas empresas criarem as próprias plataformas delas blockchain? Sim, sim. Porque o artista, ele entende isso, ele sabe que pode ganhar mais se botar uma plataforma blockchain, só que no final o ser humano é preguiçoso. Ele quer a praticidade, ele quer algo fácil de saber utilizar, ele vai botar em... As pessoas utilizam o Spotify, tanto os artistas como a gente que consome podcast, música, porque é fácil. A gente entra lá, seleciona, clica, acabou. Está escutando a música que você quer, o podcast que você quer. Então seria vantagem para o Spotify criar uma plataforma dessa, blockchain, para provar, e acaba continuando a mesma, né? Você tocou em vários aspectos, cara, que dá para falar tipo, na meia hora de cada um. Deixa eu pegar um que é bem legal que você está falando, que é a questão de experiência do usuário, que é o que eu trabalho. É justamente esse é o maior gargalo que a gente tem para adesão de novas pessoas nesse tipo de tecnologia, é a dificuldade do pessoal entender o funcionamento de tudo isso. Por exemplo, esse dia eu estava falando com alguém e o cara falou, não, mas é muito fácil você usar o MetaMask, é só você instalar e pá, você está usando. É muito fácil para quem já tem um costume. Para quem não conhece, criar uma carteira digital, comprar um NFT, transferir tokens, tudo isso é muito novo e ainda a gente está num grau de complexidade muito grande. E é aí aonde as empresas que já estão consolidadas aí no mercado têm vantagem. Spotify é um exemplo, Facebook é um exemplo. Facebook é o melhor exemplo porque eles mudaram o nome para Meta, estão lançando o metaverso deles, pelo menos o que eles chamam de metaverso. Qual que é a vantagem? Eles já têm know-how de experiência do usuário, já tem toda a infraestrutura, já tem a base de usuários. Enquanto que do lado de cá, quem está construindo o metaverso descentralizado, que para mim seria o metaverso de fato, ainda tem barreiras de entrada muito grandes aí para o público comum. Porque qualquer pessoa tem uma conta no Facebook. Qualquer pessoa de idade tem uma conta no Facebook. Tem vó que tem conta no Facebook. Agora, pega uma avó para entrar num Decentraland da vida, cara, a história muda. Então, você está tocando num ponto muito importante que é do lado de cá, do lado da parte da descentralização, simplificar esse onboard de novos usuários, de novas pessoas, para ser o mais simples possível, o mais fácil possível e principalmente mais seguro. Eu acho que esse é o ponto importante do que eu ouvi você falando também. Uhum. Ué, olhando assim, você acha que a perspectiva do futuro, olhando a questão metaverso, NFT, como é que vai ser o setor? Quais são suas expectativas, assim? Você acha que realmente as pessoas vão aderir, vão começar a utilizar, vai ser algo do dia a dia? Vai fazer parte, né? Porque envolve, como você falou, envolve muito a nossa experiência, né? Experiência do usuário. Porque a gente adere a essa tecnologia porque a gente é novo. Mas Uhum, será que quando a gente ficar mais velho e os mais velhos vão aderir a isso tudo? Será uhum, que a gente gosta disso porque a gente é otimista, a gente quer arriscar, a gente está propenso a aceitar novas tecnologias, sim. sabe? Então, eu fico pensando mais no futuro na questão. Eu vejo, de novo, como qualquer outra nova tecnologia. A diferença é que a gente está agora pegando o início disso. Eu vejo como qualquer outra nova tecnologia. Então, por exemplo, a gente teve cartão de crédito. Quando o cartão de crédito surgiu, cara, que é isso, mano? É um dinheiro que você não tem. É, pra gente hoje é difícil a gente imaginar isso porque é algo comum. A gente paga o cartão de crédito usando o celular. Você paga lá, passa o celular, você paga. Mas antigamente, não usar dinheiro, não usar um dinheiro que você tem no banco de fato, usar um crédito e fazer o pagamento disso depois era algo muito estranho para as pessoas e gerou uma resistência muito grande. O que aconteceu? Não interessa a resistência, a tecnologia atropela qualquer resistência que tenha, desde que ela seja superior. Acho que esse é um ponto interessante a gente enfatizar. Se metaverso se provar ser uma tecnologia superior, como o Bitcoin está sendo, por exemplo, a gente tem um sistema financeiro tradicional. O Bitcoin está atropelando. Não importa o que as pessoas estão fazendo, aonde está tendo regulamentação, está atropelando. Então, ou você, ou os bancos, ou
os governos eles vão encontrar maneiras de trabalhar junto com isso, que nem já tem alguns governos que estão legalizando, que estão buscando maneiras de facilitar essas transações da maneira mais, vou chamar, legal possível. El Salvador está aí de exemplo para isso, talvez um exemplo mais extremo, né, mais pontual, mas a tecnologia, quando ela é superior, não interessa muito. Outro exemplo, Uber, por exemplo. Teve uma resistência enorme no Brasil e em diversos outros países, mas não interessa, atropelou, teve violência, teve protesto, teve abaixo-assinado, teve lei impedindo, teve cidades especificamente que proibiram as coisas, e tecnologia atropelou todo mundo. Se metaverso se provar superior, se DeFi se provar superior ao que a gente tem atualmente, se NFTs, por exemplo, forem uma melhor maneira de você provar uma propriedade do que, por exemplo, você ir lá no cartório, ter que assinar seu nome, reconhecer firma. Se da NFT se provar uma tecnologia superior a isso, o que eu vejo acontecendo vai atropelar tudo isso, vai ter resistência, vai ter os revés, né? Vai ter as barreiras que vai ter que ser superada, mas eu vejo a sociedade aderindo a muitas dessas tecnologias. De novo, eu não sei quais protocolos, eu não sei qual vai ser a maneira de uso exatamente, mas eu vejo que a gente está caminhando para um modelo muito mais seguro, muito mais transparente, que é usando blockchain, seja ela para propriedade com NFTs, para metaverso, para sistema financeiro. Bitcoin está se provando eu diria que o Bitcoin está tá abrindo caminho assim para todas essas outras coisas que estão surgindo atrás aqui agora. É isso, eu não sei se eu tô respondendo, se estou viajando demais do que você pode falar, Não, né? tá bom. Eu acho que eu também concordo isso. Eu acho que a descentralização só traz benefícios. Porque são mais pessoas fazendo as mesmas atividades. Até respondendo Rosângela aqui, não é por questão da idade, não. É porque, por exemplo, eu tenho um primo que ele é bem mais novo que eu, e ele já fala coisas assim que eu nem tenho noção. Porque eles já estão bem mais ingressados nesse assunto, assim, já faz parte do dia a dia deles. Então a gente tem outras preocupações, é isso que eu quero dizer, no caso. Porque para fazer sentido para a gente tem que estar no nosso dia a dia. Se não fizer sentido, não tem utilidade para a gente fazer. Então, por isso que eu também gosto muito das questões da descentralização, porque se algo não funciona, vai ser descartado. Agora, se funciona, a tecnologia tende a continuar permanecendo assim. E olhando Exato. para o futuro, hoje, olhando mais a questão de investimento, qual setor que você acha promissor? O que você investe? Onde você gera seu dinheiro nessa questão de metaverso, NFT, Bitcoin, criptomoedas? Eu tento manter meio oculto isso, mas porque o pessoal usa muito, como é que fala? Não, pode falar Usa no modo contra mim geral, esse assim, não termo. precisa ser bem específico, é. Sim. Em geral, eu diria que a gente está vendo basicão, tá? Bitcoin, que é que eu falei, que é o que eu abri alas aí para tudo que a gente está vendo acontecendo. E eu diria que Ethereum, tudo que está sendo construído ali em volta, o ecossistema é muito grande, é muito rico. E quando eu digo rico, não financeiramente falando, mas em possibilidades e no que eles estão se propondo a fazer. Principalmente depois dessa atualização agora. Se NFTs, se metaverso forem se finanças descentralizadas, eu tô pondo o si, mas para mim não tem si, tá? Eu ponho si para quem está ouvindo. Se tudo isso se provasse uma tecnologia superior, provavelmente a Ethereum vai ser a base para muitas dessas coisas. E nesse novo modelo de prova de prova de participação, o Proof of Stake, a economia está sendo reajustada, então Ethereum está virando dinheiro, Ethereum está virando token de utilidade, Ethereum está virando token de governança. A, a, muito, de novo, é muito rico o que está sendo construído no ecossistema da Ethereum, é algo que não dá para ser ignorado. Eu estou indo muito para essa direção, para o que está sendo proposto pelo ecossistema da Ethereum, e aí inclui NFTs, inclui as sidechains, inclui as plataformas de metaverso que estão sendo construídas neles. Eu diria que, em geral, é isso. Eu tenho olhos para outras blockchains, tá? Eu olho ali, tem Solana, inclusive Cardano, eu acompanho como o desenvolvimento, o processo de tudo isso.
mas eu vejo todas elas ainda muito longe de alcançar o crescimento orgânico, o crescimento, eu diria, natural que a Ethereum alcançou e de um ecossistema tão robusto, pesado, né? Então, quando a gente fala de TVL, de tokens travados no ecossistema, estão muito longe ainda desse processo de descentralização que, inclusive, a Ethereum alcançou. Então, até para fazer um comparativo, a gente tem a Binance Smart Chain, que é muito famosa, o pessoal usa pra caramba, principalmente para jogos em blockchain, mas eles são totalmente centralizados, né? A quantidade de validadores, vários detalhes técnicos aí. Então, mesmo que outras blockchains aí estejam alcançando até um público, estejam alcançando aí alguns protocolos, ainda assim a Ethereum ainda se prova aí descentralizada, crescendo constantemente de maneira de maneira mais consistente. Não sei se isso responde a pergunta. Mas sou fã de NFTs então, também. Então, eu tenho NFTs a roda, assim. Então... duas perguntas. Então, sua carteira está mais voltada nessa questão, né, de criptomoedas, nesses projetos descentralizados, DeFi, NFT, né? Não tem nada no mercado financeiro tradicional, nada assim, né? Eu não vou dizer que eu não tenho, porque assim, é muito irrelevante. Proporcionalmente nem entra muito... nesse... Seria mais uma reserva, alguma coisa assim, né? Exatamente. Porque no fim você tem que usar fiduciário para pagar as contas. Eu ainda não pago boleto com o QR Code do Bitcoin, diretamente, pelo menos, né? Então, no fim, a gente tem que fazer essas conversões. Então, eu diria que eu estou em partes em investimentos tradicionais, assim, mas bem o necessário, eu diria. Não recomendo Entendi. isso, tá? Porque o recomendado para quem está ouvindo é assim, ó, 5% estourando no máximo em ativos de risco, e criptomoeda é um ativo de risco, sem dúvida, tá? Não se engane. Isso não é recomendação de investimento. Portanto, faça a sua própria pesquisa. Tem que fazer essa ressalva sempre. Senão o pessoal começa... a ganância é falar mais alto, né? Que pode acabar falando mais alto, na verdade. Olhando o Cardano, agora uma pergunta meio curiosa. Você acredita no projeto Cardano? Não. Eu acompanho Tá. justamente por causa do tamanho do que eles estão se propondo a fazer. A comunidade é bem grande, não toda a comunidade, parte da comunidade, eles são bem empenhados na parte de desenvolvimento do que eles estão construindo. Não vou dizer todos, mas parte da comunidade. Mas já era para ter muita coisa rodando se eles querem competir com outras blockchains. Se tem blockchain para competir com o Ethereum aí, que é o que eles se propõem a fazer, eles se apresentam muito como um antagonista, né, de outras blockchains. Eles têm que correr atrás ainda, eu não vejo a coisa acontecendo, pelo menos. Então, eles lançam alguma coisa, dá problema, e volta para trás. É muito devagar. E nesse ramo, deixa eu explicar isso, né? Porque, inclusive, teve uma treta recente com algumas pessoas com quem eu tenho parceria, e elas criticaram pesadamente Cardano. Então, deixa eu deixar bem claro, eu nunca chamaria Cardano de scam, de que os caras estão buscando ganhar dinheiro em cima de trouxa, coisa do tipo, porque foi exatamente isso que eu ouvi. Eu nunca falei isso, não falo isso. Mas, por outro lado, eles são muito devagar. É muito devagar. E a gente está falando de uma indústria que é muito rápido. Você piscou, já tem coisa nova surgindo, de maneiras diferentes de você resolver problemas. A parte de DeFi é insanamente rápido, de um dia para o outro. A reajustes, a maneiras novas de você prover liquidez, de você resolver certos gargalos financeiros. E aí os caras, eles estão andando tipo passo de tartaruga, assim, enquanto a indústria anda muito rápido. Enquanto eles não resolverem isso, eu sei que a ideia deles é entregar algo que funcione, que nunca vai dar problema, porque é baseado lá em pesquisas das universidades, blá, 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 blá. Mas se não anda a parada, se você não faz o negócio andar, vai ficar para trás, porque geralmente quando a gente tem tecnologias novas, quem vem primeiro se mantém, né? Então, por mais que a gente tenha outros sistemas de buscas na internet, Google está aí desde os primórdios, não vou dizer, foi um dos primeiros lá no início, né? Justamente por isso, porque tem timing, tem hora certa para entrar. E se os caras não entram nunca, esse que é o problema, aí eu não vejo coisa andando. Por isso que eu acredito também muito na tese do Bitcoin. Vamos dizer assim, que o Bitcoin foi pioneiro nesse setor das moedas descentralizadas, criptomoedas e tudo.
E entra no efeito Lynch, né? Se algo permanece por tanto tempo, ele tem que continuar permanecendo por esse X tempo que ele vive. E hoje, no mundo das criptomoedas, um ano equivale, vamos dizer assim, 10 anos no mercado antigamente. Então, e o Bitcoin hoje tem 12 anos, né? Por aí, né? Vamos dizer assim, uns É, 12 não. anos. É. Eu Então, fiz uma live com o Bankless e o cara o André Franco. Ele tá no mercado Bitcoin agora. Ele falou um negócio interessante. Ele falou que no mundo cripto é dog years, anos de cachorro para um encher ano diamante, equivale assim. 7, é É, basicamente isso. É. Porque então, por isso que eu acredito muito no Bitcoin e acho que ele vai continuar sendo a moeda base ali, a King, a rei entre elas e vai continuar. O pessoal duvida muito do Bitcoin, duvida muito da rede, sempre acha que alguma outra moeda vai substituir, vai mudar. Só que eu acredito que não. E o pessoal tende a comparar o Bitcoin com o Ethereum, sendo que são duas coisas diferentes, dois propósitos diferentes. exatamente, exatamente. Não são a mesma É, coisa, não se propõem a fazer a mesma coisa. exato. É uma coisa bem diferente. E se eu, entrando, continuando nessa questão também de investimento, se eu quisesse investir em NFT, como é que eu poderia fazer isso? Eu Ah, acredito que NFT vai ser o futuro. é, Quais são as minhas possibilidades? Do que eu posso fazer? eu sou muito clichêzão, né, quando alguém me pergunta isso, mas eu vou explicar o motivo. Eu diria o melhor investimento que você pode fazer em NFT é entender como o negócio funciona. Mas deixa eu explicar o motivo disso. A gente olhou, acho que ano passado, fim do ano passado, saiu um relatório do OpenSea mostrando que pouquíssimas pessoas, eu não lembro a porcentagem, mas pouquíssimas pessoas tinham feito dinheiro com NFT. A maioria das pessoas tinham perdido dinheiro. Eu não lembro, eu não vou arriscar nem dizer a porcentagem, mas era um valor muito ínfimo, assim, o pessoal que tinha realmente flipado, né, que é o que o pessoal fala. Tipo, comprei um NFT por um Ethereum, agora tá custando, sei lá, 30, né, e aí vendi e eu flipei porque eu ganhei dinheiro com esse NFT. Então, as pessoas que realmente fazem dinheiro com NFT, ou elas estão vendendo NFT, ou elas estão fazendo esse processo de flipping, de flipar o valor. Pensando em NFT como utilidade, eu sugiro as pessoas aprenderem como que funciona o NFT, como que guarda o NFT seguro. Tem um monte de NFT que é super baratinho, que você compra para entender como que funciona a parada. No Bankless a gente fez um tutorial e tem lá um NFT que cara, eu não lembro quanto que custa, mas na época era tipo, sei lá, $3, $2 o negócio. E explicando o processo de compra e armazenamento de NFTs, dos tokens não fungíveis. Dito isso, por que que eu tô falando isso? Atualmente a gente já tem vários NFTs surgindo que têm utilidade. No Bankless a gente usa um NFT que a gente chama de NFT de governança. A ideia dele é quem tem esse NFT pode fazer parte da governança, pode votar, pode contribuir com a comunidade. Essa é uma maneira que a gente encontrou de identificar pessoas que realmente estão contribuindo, estão participando ali da comunidade. Outro propósito para NFTs é apoiar artistas. Então, como a gente falou de música, a gente tem artistas visuais, o pessoal da Brasil NFT. Eles têm perfil aqui no Instagram também, quem quiser procurar depois. Eles fazem muito trabalho voluntário, muito trabalho com comunidades indígenas, onde eles pegam as produções dessas pessoas e transformam em NFTs e o valor arrecadado é destinado para causas comunitárias, às vezes para comunidades específicas. Eu diria que se alguém não entende nada de NFT e quer entrar no universo de NFT, olha para esse tipo de coisa primeiro. Então, entendeu como que é a utilidade, conseguir apoiar um artista que eu achei legal, contribuir com alguma causa, porque isso aí vai te dar a base para você entender como que funciona, como que armazena, e se der errado, sei lá, comprei o NFT foi a zero, mas você apoiou uma causa lá, não sei aonde, você conseguiu apoiar um artista que você queria contribuir, já valeu a pena. Mas não encare como investimento de cara. Encare mais como quero apoiar, quero contribuir, quero fazer parte desse ecossistema. Feito isso, só então eu acho que a pessoa vai ter condição para poder pensar em encarar NFT como investimento. E aí, tipo, comprar alguma coisa pensando na valorização ou, de fato, em ganhar dinheiro com isso. Então, quem quer investir em NFT, não investe em NFT de cara. Investe em entender como que a NFT funciona. Aí sim, e o legal, acho que é interessante falar isso, o mais legal é que quando você entra nessa vibe, você naturalmente vai começar a perceber aonde NFT dá para ser encarado como investimento, sem alguém precisar te dizer. Porque você já está ali dentro, você está vendo como as coisas funcionam. Ah, tá, então
guardar NFT funciona desse jeito, construir comunidades funcionam desse jeito. Quando eu quero contribuir com uma comunidade, funciona desse jeito. NFTs de governança são isso. E aí você vai, então, isso aqui pode ser uma oportunidade de investimento. Naturalmente isso vai acontecer, sem a gente precisar dizer. Eu sei que é meio clichê investir no conhecimento, mas é muito verdade quando o assunto é NFTs. Investir em conhecimento nunca é demais, né? Nunca é além. A Rosângela perguntou como é que guarda NFT de modo seguro. Da mesma maneira que você guarda qualquer cripto. Bitcoin, por exemplo, você tem que ter uma carteira e você vai ter a chave privada dessa carteira que vai te dar acesso a ela. É a mesma coisa. Então você vai ter uma carteira, a maioria das vezes, o pessoal vai usar o que a gente chama de MetaMask. E aí é o mesmo processo de criação de uma carteira de Bitcoin bem semelhante. Então você vai ter sua carteira, você vai ter uma sequência de palavras que vai te dar acesso a essa carteira caso você perca ela. Sei lá, você criou a carteira no celular e perdeu o celular. Se você tem essas chaves, você pode recuperar essa carteira. E seus NFTs, quando você compra algum NFT, ele fica guardado ali enquanto aquela blockchain existir. Não sei se é essa a pergunta. Acho que foi. Eu tenho uma MetaMask também, não tenho NFT ainda. Que ainda tô Lucas, vendo, eu não sei qual. Isso agora, Lucas. Vamos resolver isso agora. Pera, não. Eu faço live com o pessoal e mando NFT, velho. Me manda seu endereço de NFT que eu vou te mandar um dos PFP que eu fiz lá. Tá lá no OpenSea, tá cadastrado no OpenSea? Tá. Ou ainda não? Tá, já tá lá. Show. Quem colocar no Maneiro. OpenSea lá PFP Supply Co, já vai aparecer lá a lista de NFT. Mas me manda aí que eu faço um airdrop pra você de um NFT Show. da coleção. Quando acabar a live eu mando aí que o. Aí já resolve o problema, aí você não vai poder vender. Tem NFT, agora você tem. Inclusive, que eu sempre deixa eu penso assim, aproveitar não sei qual. Pode falar. Aproveitar para falar que essa coleção de NFTs, quando eu fiz ela, eu fiz só para fazer o tutorial no YouTube. Aí o pessoal começou a falar, pô, muito legal, tal, não sei o que. Começaram a usar no Twitter de foto de perfil. E aí eu decidi tocar o projeto. E aí uma das coisas que eu tô trabalhando nesse momento é alguns treinamentos, eu não me recuso a chamar de curso, mas alguns treinamentos relacionados a DeFi, a como usar MetaMask, a como comprar NFTs e tudo mais. E eu vou dar acesso só para quem tem o NFT. Então a pessoa vai acessar o site, aí tem que provar que tem NFT maneira. para poder acessar as coisas. Então, só para mostrar que é uma utilidade para NFTs. Eu acho que as utilidades do NFT vão ficar voltadas assim. A comunidade, as pessoas apoiarem algum projeto, a quererem participar de algo, ou falar que tem, que nem o Body Ape. Um grupo seleto de pessoas que possuem. E é um grupo seleto bem alto, né? De alto poder aquisitivo. Então vai ficar sempre assim. Partindo para finanças descentralizadas. Quais projetos você gosta? O que você acha das finanças descentralizadas? Começar a investir? Você investe diretamente nas finanças descentralizadas ou você compra o token delas? Como é que... E depende muito, porque muito projeto eu tô há muito tempo, então eu não compro mais o token deles. Eu comprei há muito tempo atrás. Então, não são aportes recorrentes em tokens de protocolos DeFi. Mas eu uso os protocolos. Então, questão de fazer empréstimo, de alavancagem, coisa que eu não recomendo para ninguém, eu faço. Não, mas dá um bom retorno. A Aave, por exemplo, eu gosto muito desse projeto. Né? Sim. Sim. É um retorno absurdo. Acho que os padrões assim são bem promissores. Inclusive pensando em longo prazo, né? Eu não gosto muito do tokenomics desses projetos, para falar a verdade. Algumas deles, eles têm uma emissão às vezes muito alta e eu não sei se a maneira que eles aplicaram a utilidade no token é de fato algo que vai trazer valor para o token. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse sentido. Mas, fora isso, os protocolos em si são... Inclusive, se alguém quiser investir em DeFi, se alguém quiser explorar DeFi, é a mesma coisa dos NFTs. Então, põe uma grana lá que você pode perder para entender como que funciona. E, pelo amor de Deus, usem os protocolos mais consistentes do mercado. O que o Lucas citou aí, a Aave, a Uniswap, começa nesses aí padrão. Eles têm em Layer 2, na Polygon, que não tem taxa alta, então o pessoal pode explorar, pode errar, pode pagar taxa mais ou menos, que não vai fazer muita diferença. Não vão nesses protocolos que oferecem 1 zilhão de retorno ao ano outra coisa, protocolo muito novo também, fujam. O motivo disso é hack. Então a gente está vendo aí, toda semana tem um troço diferente, toda semana tem um protocolo hackeado.
Isso é comum porque, de novo, a gente está numa tecnologia muito nova e totalmente transparente, né? Então tem os prós e os contras disso. E por último, Web 3.0. A gente comentou pouco. O que que é? Você já investe? Dá para investir? Como é? É, Porque eu Web vejo o pessoal 3, também comentando pouco, né, sobre isso. mas é que muita coisa lá, a Web 3.0, ela é o que permite tudo isso que a gente está falando agora. Tudo que a gente comentou, de NFTs, de protocolos DeFi, de metaverso, Web3 é a base para tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente acessa o Facebook, eu tenho que dar lá meu e-mail, minha senha. Quando a gente acessa, a maioria dos sites, né, ultimamente eles têm isso, né? Então eu posso logar com o Google, logar com o Facebook, estou dando minhas informações pessoais, estou dando meu e-mail, isso geralmente é bem complicado, né? Depois tudo Eu isso. vi uma imagem muito engraçada disso. Web 1.0, aí você tinha que botar login. Web 2.0 era Google ou Facebook. Web 3.0, MetaMask. MetaMask, é exatamente isso. É exatamente isso. É, e aí essa é a maior vantagem. Inclusive é uma das coisas que eu estou falando nesse vídeo que eu estou editando eternamente aqui. Mas é uma das coisas que eu falo que a gente vende nossas informações, né? O pessoal fala, o Facebook é de graça. Não é, você está vendendo seus dados. Você está vendendo a maneira que você usa, a maneira que você interage com as coisas. Quando você usa Facebook para fazer login e outras coisas, tudo isso está sendo vendido e monetizado em cima de vossa pessoa. Quando a gente fala de Web3, ela é o que permite a gente ter o que a gente está chamando de metaverso de fato, que você é parte daquilo ali, e não você é parte de ser dono daquilo, você é parte de ser proprietário daquilo e não uma commodity, não uma parte que é consumível daquele universo, que é o que a gente é no Facebook ou em qualquer outra rede social em geral. Mas sim, o Web3 eu não sei direito como responder, tipo assim, como investir em Web3, porque quando alguém começa a usar NFTs, quando alguém começa a usar plataformas de metaverso, começa a comprar tokens na Ethereum, na Avalanche, na Solana, até Bitcoin, eu arrisco dizer que faz parte de tudo isso que a gente está falando. Mesmo que não tenha um login lá com MetaMask, coisa do tipo, eu arrisco dizer que Bitcoin faz parte do que a gente está chamando de Web3. Então, quando alguém começa a explorar essas plataformas e entender como que elas funcionam, e sem precisar dar dados pessoais, sem precisar vender a alma para poder acessar esse tipo de coisa, ela já está investindo em metaverso. Ela já está investindo, aliás, em Web3, que eu diria que é a infraestrutura para tudo isso que a gente está construindo agora. Show. Cara, isso aí é tudo assim, tudo Black Mirror, tudo que explode a cabeça, a gente vê assim, coisa descentralizada, tecnologia descentralizada. É, tem pessoas que dizem que isso aí tudo não vai existir, né? Porque precisa de alguma coisa centralizando. O mercado em si vai acabar organizando para alguma, não sei, alguma empresa ou algum grupo assim controlando, dando ordem, né? Botando ordem na casa, ditando os termos e regras. Você acredita nisso? Eu não sei. É, Sinceramente, é algo muito novo, né? eu diria que em partes. Eu entendo a preocupação, é algo que eu tenho também. Eu tenho dúvidas até onde a descentralização com relação a decisões ela é útil. A gente, no Bankless, a gente entrevistou o Raul Paul. Não sei se o pessoal conhece, mas ele é um investidor é, top de linha, assim, saiu do mercado tradicional e agora também está no universo das criptos. E ele fala o seguinte, ele fala que ele não sabe até onde, eu estou parafraseando ele aqui, mas até onde é saudável decisões tomadas por todos. As decisões têm que ser tomadas pelas pessoas que são de fato qualificadas para aquilo. Então, descentralização, ela tem a utilidade dela, mas também tem, eu diria, algumas desvantagens que a gente ainda vai descobrir como lidar com tudo isso. Por causa disso, é muito propício que surjam pessoas propondo que não, a gente precisa de alguém para controlar, a gente precisa de um Estado, a gente precisa de alguém para impor as regras, porque elas não vão ser seguidas por todos. Mas em teoria, no Bitcoin na prática, né, porque a gente tem o protocolo escrito em código, se alguém desvia ali do objetivo principal, ela é punida por aquele desvio. Então, se alguém tenta fazer uma transação
falsa no Bitcoin, aquele node ele é punido. Então, quando a gente tem a coisa escrita em código de maneira transparente, elas funcionam melhor e eu diria quase sem problemas. Mas eu tenho dúvidas até onde isso vai levar a gente, a resistência dos bancos, resistência do governo, até onde eles são capazes de interferir em tudo isso que está sendo construído. Eu acho que, assim, interferir no Bitcoin em si, muito difícil. Muito, 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 muito. Mas, em tudo isso que está sendo construído agora, então, por exemplo, a gente está vendo o Uniswap aí passando por regulamentação, o pessoal indo atrás deles, até onde vai essas batalhas e quem vence isso. Basicamente, regulamentação é o que você está falando, centralização, e o protocolo deixar andar sozinho, da maneira que ele criou a governança, seria a descentralização. Então, a gente está vendo essa batalha acontecer agora. Nos próximos anos, a gente vai descobrir como que vai ser o decorrer de tudo isso e quem que é capaz de ganhar isso. Eu estou apostando na descentralização, mas tem um pé atrás muito grande com algumas dessas coisas. Eu fico com muitas dúvidas também, porque o mundo já viveu, vamos dizer assim, uma anarquia, olhando a história da humanidade. E acabou que foi necessário. A anarquia criou grupos controladores disso tudo. E tem que estar sempre assim, dentro dos anarcapitalistas que gostam de criticar os liberais, porque me considero liberal, que eu acredito que a gente tem que ter o Estado, mas de Estado mínimo. As pessoas que aderem a criptomoedas, eles são as pessoas anarcapitalistas ali, que não tem que ter Estado, descentralização full, as pessoas têm que fazer o que querem. Só que quando você cria isso, os mais poderosos vão acabar controlando, vão acabar tendo controle, porque eles vão ditar regras. Então, você vai ser julgado na corte. Se o cara tem dinheiro, tem o poder, a corte nunca vai julgar essa pessoa que é mais poderosa. Então vai estar sempre nesse embate. Então, por isso que eu acredito que realmente essa descentralização vai ser difícil, mas o Bitcoin é um movimento que não tem como parar. As pessoas vão utilizar, mas como ele é visto assim principalmente pelos os ANCAPs, né, e os libertários, que a moeda única, uma moeda universal, não acredito que vai ser a moeda única global, não sei. E olhando aqui da Rosângela, do Thiago Reis, é, nem tem gente que não investe em Bitcoin, tem gente que não investe em mercado tradicional e por aí vai. Vai de perfil de cada um. Eu me considero, como o Bruno Perini diz, um onívoro do mercado financeiro. Eu como de tudo, porque se der certo alguma coisa, eu tô ali. Se os imóveis começam a valorizar absurdo, terra, tem um pedacinho ali. As ações começam a subir, o mercado acionário, tem um pedacinho ali. Criptomoeda, mesma coisa. Então, eu prefiro estar exposto assim. Massa. Show. Aproveitando, eu até abri aqui para comentar com o pessoal, disso que você falou, né, de tipo, quem tem mais poder geralmente vai ter mais influência. Então, esse é o padrão da nossa sociedade atualmente. Tem dois projetos de blockchain que eu gosto muito, um chama Prova de Humanidade e o outro chama Kleros. O Prova de Humanidade ele é construído na Ethereum e ele basicamente, cara, eu sei que tem muita gente que não gosta desse assunto, mas ele provê uma renda universal para quem prova ser um ser humano, porque o conceito deles é que todo ser humano deveria ter um mínimo para sobreviver e eles estão trabalhando nesse projeto. Tem muita chance de dar errado? Tem. É bem possível que não dê certo, porque a maneira que é construído o tokenomics, mas assim, eles estão tentando, buscando maneiras, então está sendo uma experiência sensacional. O que é o legal? Eles usam para comprovar que a pessoa é uma pessoa de fato, né? Não só criou o MetaMask lá e fez o cadastro, eles usam o Kleros, e o Kleros ele é uma espécie de tribunal descentralizado. Eu recomendo o pessoal dar uma olhada, eu não vou prolongar aqui, mas é a maneira que eles construíram as coisas, você passa por um julgamento, né? Então, tipo, você é uma pessoa mesmo? Quais são os processos para você mostrar que você é uma pessoa? Quem vai avaliar você? É bem legal assim, a maneira que eles montaram. Então, quem quiser, tiver interesse, não sei se tem alguém da área de direito e tudo mais, é um processo legal que eles criaram o jurídico descentralizado, chamado desse jeito. Espero que os caras não taquem pedra mesmo. Ouvi falar desse jeito. Aproveitando, mandem perguntas se vocês tiverem também. Já está se aproximando do final aqui da live, então responder algumas perguntas é sempre bom. Dúvidas. Mandem dúvidas se Pode tiverem. mandar. Deixa eu ver. Eu acho que eu não posso ver as perguntas. Bom, Lucas, mas, cara, fala de você, cara. A gente falou um monte aqui, eu nem sei muito de você, cara. Eu olhei seu Instagram, tipo, vi seu conteúdo, achei massa lá. Show, obrigado. Bom,
Eu sou estudante de Relações Internacionais. Eu sempre gostei muito de finanças, mercado financeiro, investimentos, essas coisas assim. Depois que eu morei nos Estados Unidos e voltei, eu olhei assim, não, isso aqui eu tenho que começar a investir, eu tenho que, o dinheiro movimento no mercado de investimentos. Aí, olhando agora o mercado de cripto, eu acredito que o mercado de cripto vai ser o futuro. Acredito que talvez as corretoras sejam os novos bancos, tanto para a questão de finanças descentralizadas, as plataformas estarem dentro das corretoras, elas começarem a emprestar moedas, entendeu? Por exemplo, eu quero pagar algo em Ethereum, só que eu não tenho. A corretora te faz esse empréstimo. Ah, eu quero Uhum. emprestar meu Ethereum para alguém, ou botar como se fosse. O pessoal diz que o staking é renda fixa, né? Porque começa a ficar ali rendendo juros. E é a mesma coisa. Então eu acredito que as criptomoedas são os bancos e os investimentos do futuro. Por isso que eu estou gostando bastante desse tema. Aí eu gosto dos outros também. Nossa, cara. Nossa. Show. Show. Qual é o nome dessa plataforma jurídica aí? Kleros. Kleros. Deixa eu pegar o site certinho aqui. Kleros.io. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui pro É pessoal. tudo.io. É, vou colar aqui no. Eu sou do Rio de Janeiro. Cleves.io. E também tem o Prova de Humanidade que eu recomendo o pessoal dar uma olhada. De novo, deixa eu enfatizar um negócio para o pessoal entender isso aqui. Tudo isso aqui é tudo um monte de experiência, tá? Tem algumas coisas que estão dando muito certo e outras nem tanto. Então, se vocês forem explorar essas plataformas, estejam cientes de que está tudo sendo construído. Eu tô lá nos fóruns deles e toda hora surge um problema, eles tentam encontrar outras soluções. Então, é bem legal assim você fazer parte dessa construção dos protocolos. Show. Bom, mais nenhuma pergunta, mais alguma coisa também? Rosângela está interagindo bastante. Tem mais alguma coisa? Alguém também? Não, a gente pode encerrar aqui se não tiver. Só já É isso. agradecendo também a participação. Foi muito gratificante. Espero que a conversa tenha sido produtiva para as pessoas também que estão assistindo. Para mim foi muito produtiva. Gostei de conversar bastante com você, Tim. Já estava para marcar isso tem um tempo. É, Finalmente saiu. E foi bem produtivo. Eu gostei bastante. Nossa, É, curti também, Lucas. Legal. Que nem eu te falei, eu olhei isso. Assim, é bem complicado pra mim marcar as lives, né? Aí eu sempre olho e aham. falo, cara, deixa eu dar uma olhada no perfil do cara. Não, eu achei massa o conteúdo, falei, vamos fazer. Então, Show. é legal eu gosto de trocar ideia sobre esse assunto e sempre que possível estou aí pra fazer conteúdo junto e precisando também é só chamar. Também. Galera que me segue, siga o Tim aqui, ó, só clicar. Fica aqui em cima aqui, ó. Clica aqui, começa a seguir ele também. O pessoal que não me segue também pode começar a me seguir. Certeza, segue o Tá? Lucas aí, pessoal. Cerveja Verso, não conheço isso. Não, agora vai Você ter. conhece, Cara, toda hora tem um troço novo. Cerveja você versus esse cara conhece aí. isso? Ai, meu Deus do céu, o cara não tem mais o que inventar. Eu acho que o pessoal vai ficar inventando várias coisas. Deve ser, não é da Ambev não, daqui a pouco. A Ambev daqui a pouco tá criando alguma coisa dessa. As empresas, acho que no geral vão começar a criar isso tudo assim, alguma criptomoeda, algum token, algum metaverso deles, alguma plataforma blockchain, elas vão se aproveitar, né? Então, acho que esse é o futuro, até das empresas. É. Show. E tem muita empresa grande brasileira aí que eu acho que em breve o pessoal vai ouvir falar, entrando aí Eu no também. metaverso. Já teve, a Vale fez uma transação, acho que na plataforma blockchain uma vez, não foi? Olha Eu só, acho que sabia foi um disso não. teste. Acho que a Vale fez uma vez. Acho que foi mais para teste, na verdade. Mas eles já fizeram. Então, Só tá questão aí. de tempo agora. Exatamente. Então é isso, Tim. A gente pode marcar outras lives também sobre os temas no futuro. Foi muito, como novamente, foi muito gratificante falar com você. Nessa quinta de feriado, né? É. Então, boa Eu nem noite. sabia que era feriado. Eu fiquei sabendo hoje Eu de manhã. Eles também, falaram, porque é feriado aqui. não importa muito, amanhã já tenho aula também em faculdade. Eu falei, tem nem feriado, não tem nada, então tá bom. Bem É isso. isso. Mas valeu, Lucas, pelo convite aí, cara. E se precisando, só chamar. Beleza? Igualmente. Tamo junto.
Boa Valeu, noite aí pra todo pessoal. mundo. Boa noite. Bom feriado pra vocês que vão ter.